Olha, gente, é tão importante a gente prestar bem atenção, aproveitar esse momento, período de Natal. Às vezes a gente fica muito agitado, né, com a cabeça muito agitado com as coisas do mundo, do ter que fazer, do ter que ser. Procure respirar fundo, tranquilizar o coração para viver um bom Natal, né? Se está muito forte, você não consegue buscar essa paz sozinho, procure ajuda, né? Nós estamos aqui sempre para acolher você. Você é muito importante para nós. Gente, hoje eu tenho um assunto muito bom para você. Eu quero que você preste bastante atenção. E olha, porque nós vamos trazer aqui no Bens da Manhã esse assunto que está bem fresquinho, viu? Olha, foi julgado nos últimos dias pelo Supremo Tribunal Federal o direito dos aposentados de revisarem os seus benefícios. E olha, gente, chamada revisão para a vida toda. E quem está de volta para nos contar, explicar direitinho, você sabe que é uma aula toda vez que ele vem, meu amigo advogado Max Godoy. Bom dia. Seja bem-vindo, Max. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom, Max. Uma novidade? Isso. Explica para nós o que é essa revisão para a vida toda. Então, Dani, a gente está acostumado com algumas notícias ruins, né? É verdade. Somente para os aposentados e pensionistas ou quem vai se aposentar. E felizmente, agora em dezembro, a gente teve uma notícia positiva, uma boa notícia, né? O que encheu a gente de esperança, né? O que acontece? A revisão da vida toda é uma revisão que tem como objetivo alterar o cálculo de benefício, considerando as contribuições anteriores a 94. O que isso quer dizer? Entender melhor, né? Tá. Sempre que tem uma modificação de lei, existe uma regra de transição. O que é uma regra de transição? Quando a lei muda e você, por exemplo, tem 20 anos de contribuição, não é justo que você siga a mesma regra que aquele que tem 1 ano de contribuição. Tá. Então, tem uma transição até aquela regra valer para todos. Todo mundo vai para a mesma regra. Todo mundo. E aí tem algumas regras que valem para você que tem mais contribuição e não vale para quem não tem contribuição. Esse é o contexto geral, tá? Para ser mais justa, certo? Certo. Lá em 99 entrou uma regra de transição que excluía as contribuições anteriores a 94. Por que 94? Por causa do Plano Real, né? Tá. Aí em 94 tivemos uma moeda que persiste até hoje, mas antes tivemos várias moedas, né? Tínhamos uma inflação muito alta e tudo mais. Então a lei veio e falou, olha, é melhor a gente contar de 94 para cá. Então imagina alguém que trabalhou 15 anos antes de 94 e tinha um bom salário. Esses salários de 94 para trás não foram considerados. Então a pessoa aposentou com uma regra de transição que seria teoricamente melhor para ele, mas acabou sendo pior. Porque foi menor o valor. Exato. Então, na regra, acabou beneficiando mais gente do que prejudicando. Certo. Então, a lei ela conseguiu acertar a maioria. Tá. Mas para alguns, não beneficiou. Certo. Então, se a pessoa tinha lá 10 anos com uma contribuição alta. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Então, vamos lá. Como que acontece? A vida de trabalho das pessoas, geralmente, começa com um salário menor e termina com um salário maior, Sim. né? Num cenário ideal é assim que acontece. Certo. Então, quando a pessoa começou a trabalhar, pode ser que ela tenha salários pequenos. Então, o fato de excluir antes de 94, para essa pessoa que tinha salário pequeno, foi bom, porque não contou. Mas para alguém que teve uma vida diferente, imagina alguém que tinha um alto salário, vamos colocar aí de 82 a 94. Tinha um cargo alto, trabalhava e recebia um salário alto, contribuições altas. Certo. Só que alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho, o salário dela veio diminuir depois de 94. Quando ele pediu aposentadoria, o INSS simplesmente não analisou o de 94 para trás. De 94 a 82, não entrou no cálculo. Certo. Então, por isso que essa pessoa acabou sendo prejudicada. Certo. Então, quando o INSS analisou, ele analisou a carência e tudo mais, como tempo de contribuição, mas o valor não entrou na conta. Certo. Então, se a gente incluir esse período de 82 a 94 para quem teve uma boa contribuição, vai fazer com que o benefício dele aumente. Então, foi essa tese, né? A gente chama de revisão da vida toda, por quê? É para pegar todo o tempo de contribuição da vida toda. Então, agora vai ser feito um cálculo justo, é isso? Exato. E aí, o que acontece? Nós temos alguns requisitos, né? Mas a pessoa precisa entender a primeira coisa. Quem está em casa tem que analisar, né? Será que eu tenho direito e será que vale a pena? E aí essa pessoa vai ter que pensar, antes de 94, eu tinha boas contribuições? Eu tinha um salário, de repente, acima do salário mínimo, né? E será que se eu incluir esse tempo no meu cálculo vai aumentar? Porque tem gente que tinha salário menor do que foi considerado no cálculo. Certo. Se fizer a revisão, diminui.
Então tem que tomar esse cuidado. A tá? data, então, referência para a revisão é 94? 94. A pessoa tem que pensar assim, vamos lá, os requisitos, tá? A pessoa tem que ser aposentada de 99 para frente, né? Tá. De novembro de 99 até novembro de 2019. Por que 2019? Doutor, aposentei em 2020. Tenho direito da revisão da vida toda? Infelizmente não. Porque lá em 99 entrou a emenda constitucional que fez a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência deixou claro que não pode ser revista, tá? Então, quem está em casa tem que pensar, aposentei depois de 99? Sim. Eu aposentei antes de 2019? Sim. Então, eu estou dentro de quem tem direito, correto? Certo. Segunda coisa que você tem que analisar, faz mais de 10 anos que eu recebi o meu primeiro benefício? Por quê? Nós podemos pedir revisão só para um período de 10 anos para trás, que é a decadência, né? Então, se você não pedir dentro de 10 anos, você não pode pedir mais. Então, por exemplo, alguém que aposentou em 2000 não consegue a revisão. Não consegue a revisão? Não consegue. Então, na prática, quem que vai ser abordado, né? Hoje a gente está entrando em 2023, né? É. Então, contando em 10 anos, 2013, janeiro de 2013 até novembro de 2019, a pessoa pode pedir essa revisão, tá? Então já limita aí também. Limita. Então, tem esse grupo de pessoas que pode pedir. E o terceiro é a pessoa pensar no quanto ela ganhava antes de 94. Era um bom salário? Ah, doutor, eu tinha um bom salário, eu me lembro que o meu salário era bom. Aqui, ó, na minha carteira, a gente vê que era um salário considerável. Então, a gente tem que fazer um cálculo para saber se realmente vai alterar ou não aquele benefício, tá? Tem aposentados, pensionistas, que tem uma mudança de 100, 200 reais, mas tem alguns que tem até de R$1.000. Mas acontece diminuir o salário? Se a contribuição for inferior, vamos imaginar assim um cálculo, né? É. Se eu coloco só o que é mais alto e chego no valor e eu peço para colocar o que é mais baixo, na média vai diminuir o valor. Então não pode entrar direto, né? Ah, eu vou entrar com a revisão da vida toda a qualquer custo. Não. Primeiro vai consultar o advogado, ele vai fazer um cálculo e ele vai te falar, olha, a sua revisão vai aumentar o seu benefício em tanto. Ou, para você não vale a pena, porque se revisar, o seu benefício vai diminuir. Então, a gente não vai entrar. Porque a gente não pode escolher o que vai revisar. Ou revisa tudo, ou nada. Então, imagina alguém que teve 5 anos com muito bons salários, 5 anos com péssimos salários em 94. Certo. Na média, vai ficar a mesma coisa ou pior. Então, tem que rever, tem que olhar com calma. Então, a revisão é desse período todo. Isso. E vocês escolhem um período para ser revisado? Na verdade, não pode escolher. Não pode. Ou você revisa tudo, ou nada. Ou nada, né? Ou vai Por ou isso que racha. tem que analisar antes de entrar. Ah, entendi. Então, aí o advogado vai poder falar, olha, a revisão sua vai ser positiva, vamos entrar com a ação. A revisão sua é negativa, deixa quieto, não vamos Melhor fazer nada, não vamos mexer. Legal. Tá? E, por exemplo, para a revisão, ela, depois que dá... Qual é o processo dessa revisão? Ela demora muito para quem já está dentro dos requisitos? Sim. Ficou animado aí para fazer a revisão? Demora quanto tempo o processo? Esse processo não tem como você pedir no INSS, diferente dos outros benefícios que a gente conversou. Como que funciona? Porque o INSS ele nem aceita, tá? Então, qual que é a regra quando a gente lida com o INSS? Pede para o INSS, se o INSS conceder, ótimo. Se ele não conceder, a gente pede para o juiz, né? E aí a gente explica para o juiz o porquê o cliente tem direito e o juiz condena o INSS a pagar. Esse é o caminho natural. Para a revisão da vida toda, não tem como pedir para o INSS, porque o INSS ele nem aceita esse pedido. Se você entrar lá no meu INSS e ligar no 35... Não tem nem essa opção. Falar, eu quero fazer o pedido de revisão da vida toda. Você, o senhor tem que entrar com a ação. Aqui a gente nem aceita o pedido. Então a pessoa tem que entrar diretamente com a ação. É uma ação mesmo, Isso, uma ação judicial. Independente. E esse processo ele é muito relativo quanto demora, né? Porque dependendo de qual lugar do Brasil estivermos, né? Que a gente fala para o Brasil inteiro, então tem uma demora basicamente de 1 ano, 1 ano e meio a 2, tá? Pode demorar mais? Pode. Por quê? Porque acabou de ser aprovado. Então, vai ter uma enxurrada de pretensões. Foi agora em dezembro, né? Além de quem já tinha entrado antes. Então, vai ter uma enxurrada e a gente tem que ver como que o judiciário vai suportar essas ações. Mas, se não entrar também, não recebe, não ganha. Não ganha, né? É. Aí o pessoal em casa já fica animado, né? Vamos lá tentar fazer agora para virar o ano, já começar janeiro
com um saldo melhor aí na conta para receber melhor, né? Então é bom saber direitinho como funciona para não ter todo o desgaste, Sim, né? E sim. toda a expectativa, não criar muita expectativa e depois não ser bem assim. Só para aposentadoria que vale? Não, vale para outros benefícios também. Quais os tá? outros? Vale para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria abrange todos, tá? A por invalidez, a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é uma aposentadoria diferenciada. A gente pode outro dia conversar sobre ela, Legal. tá? Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, até pensões por morte. Porque se o cálculo for utilizado lá, aquele cálculo de 99, pode ser que ele tenha não abrangido as contribuições de 94. Então, a gente tem que pedir para o juiz incluir na conta da pensão por morte aquele valor de 94, tá? Ah, tá certo. Então- E também tem aquele, às vezes no meio do caminho, a pessoa fica um tempo sem contribuir. Sim. Isso afeta muito? Na verdade, assim, Revisão? como a gente está falando de benefícios já concedidos, Ah, tá. então, porque assim, essa é um tipo de revisão, tá? Existem várias revisões que podem ser feitas. O que é uma revisão? Olhar se o INSS concedeu de forma correta. Se você olhar e falar, ó, mas espera aí, esse período aqui era para ter incluído. Você pode pedir uma revisão para o juiz, tá? Então, se você vê que o INSS calculou errado, você pode rever qualquer benefício. Então, quando a pessoa já tem um benefício concedido, a gente pega a carta de concessão de benefício, que é o documento que fala qual foi a base de cálculo, qual foi o valor, o que foi considerado, o que não foi, qual foi a lei aplicada, e também pega o extrato de pagamento. E a gente vai analisar se o que o INSS fez está de acordo com a lei da época. No caso da revisão da vida toda, a gente vai pegar a carta de concessão, vai analisar ela e vai fazer um cálculo como se fosse o correto. E vai ver essa diferença. Então, qual que é a parte boa? A pessoa, primeiro, ela aumenta o benefício dela. Então, se a gente pensar, vai aumentar R$100 meu benefício. E será que vale a pena? A pessoa tem que decidir. Mas no ano, nós temos aí R$1.200, né? É. De diferença. É. Então, no mês parece pouco, mas no ano é um montante considerável. É verdade. E outra coisa positiva, você pede o valor que não foi pago dos últimos 5 anos. Então, se você... É como se fosse um retroativo? Exato. Então, você fala, olha, estou recebendo errado, né? Ah, mas eu sou aposentada há 8 anos. Posso pedir 8 anos de atrasado? Infelizmente, não. Tem a regra de 10 anos para entrar com a ação e 5 anos para receber o atrasado. Mas também é positivo. Então, a pessoa acaba tendo uma poupança, né, de 5 anos do que não foi pago para receber lá no final do processo. Vamos repetir, se alguém está chegando agora, a Sim. gente está falando da revisão do benefício, você que é aposentado. Vamos só repetir, então, essa regrinha aí dos 10 anos? Vamos. Como que funciona? Então, para quem chegou agora, né? É. Chegou... O que o doutor está falando? O doutor falando revisão da vida toda. Isso. E para quem que cabe? Eu sou aposentado, tem direito? Vai analisar duas coisas, né? Primeiro, se ele aposentou depois de 99 e antes de 2019, novembro de 2019, tá? Vai olhar se está dentro desse período. Depois de 99, antes de novembro de 19. E segunda coisa, vai saber qual foi o primeiro pagamento que ela recebeu. Dali para frente, ela vai contar 10 anos. Então, eu recebi meu primeiro pagamento, doutor, foi em janeiro de 2008. Então, seria até janeiro de 2018. Essa pessoa, infelizmente, não tem direito. Mas se foi em março de 2015, ela tem até março de 2025 para entrar. Então, ela vê o dia que ela recebeu o primeiro pagamento e conta 10 anos para saber se está dentro do direito de entrar com a ação. Que o máximo é... 10 anos. 10 anos. Então, se a gente voltar, vamos colocar janeiro, tá? Nem vou contar hoje dezembro. Ah, tá. De janeiro de 23, voltando 10 anos, janeiro de 2013. 2013. Todo mundo que aposentou de janeiro de 2013 para frente tem direito a essa Tem revisão. direito. Então, é tá? 2013. 2013, janeiro. Que é a data inicial. Isso, na prática, tá? A gente fala 99 porque é o que a lei previa, tá? Mas na prática, de janeiro de 2013 para frente, a pessoa tem direito. De janeiro de 2013 para trás, não tem direito. A quem aposentou em dezembro de 2012, tem até dezembro de 2022 para entrar com a ação. Tá bom? Legal. Nossa, boa aula de hoje, hein? Boas notícias para a gente encerrar o ano, né, Verdade, doutor? verdade. Isso é muito bom, né? Uma notícia positiva, né? A gente tá precisando, né? Ó, gente, dá uma olhadinha, viu? Revisão da vida toda. Vai que se aumentar R$100 já ajuda. Já vale a pena. Né? Já é um gás que a gente tem lá, né?
tem Exato. aquilo. Tem também outros benefícios que você pode verificar, às vezes é uma coisa boa. Então, não fica com dúvida, não. Procura o doutor para você ficar bem esclarecido quanto a isso, para não ficar na dúvida e sofrendo. Sim, eu só queria lembrar que sempre que a gente vem aqui, né, com o cunho de realmente instruir a população, para que ela não se apegue só às poucas informações que eu passo aqui, né? Ah, sim. Sempre procurar o profissional que ela confie, né? De preferência o profissional da área previdenciária, porque esses cálculos são complicados, né? Nossa. Tem inúmeras moedas que mudaram, cruzeiro, cruzado, Nossa. e aí tem que fazer essa conversão. Sim. Mas não só pegar essa informação de cunho informativo que eu venho aqui, mas procurar o profissional que ela confie, né? E ir lá a fundo saber se realmente ela tem direito ou não. Maravilha. Doutor, muito obrigada. Dani, eu agradeço o ótimo, convite. como E eu queria sempre. aproveitar hoje aqui, né, perto do Natal, mandar um abraço para os meus familiares, né? Ai, que As bom. minhas tias estão sempre acompanhando, mandaram um abraço para a senhora. Ah, obrigada. Pro padre também, tá? Mandar para todos e queria desejar um ótimo Natal para todos que nos Obrigada, acompanham. viu, Max? Olha, um Feliz Natal para você, Obrigado, Dani. bom final de ano, um bom início de ano com Obrigado, boas novas obrigado. também. Manda um abraço para todo mundo, Pode viu? deixar. Para a família e para o escritório lá também. Obrigado. Tá bom? Padre Queimado?